Boa noite, senhoras e senhores. É a última palestra, peço aí a sua atenção e ficar acordado mais uns minutinhos, mas eu acho que vai ser bem interessante. Eu não posso deixar de agradecer o professor Marcos e a coragem dele em chamar uma pessoa tão júnior quanto eu para fazer uma palestra tão importante num congresso como esse, né? Um congresso histórico e que não é histórico só para a ciência no nosso país, mas é também histórico para mim, como um cientista júnior, né? Como ele disse, um maluco beleza, que gosta de investigar a vida, estudar a vida, e a gente vai ver esse projeto aí, fantástico, que é o projeto dos cefalópodes, e como o professor Marcos disse, hoje pela manhã, o professor Ricardo Marques, ele já colocou um fundamento, né, um alicerce muito importante sobre o que nós vamos falar hoje, né, que é sobre mimetismo e camuflagem. Eu ainda não sei se os cefalópodes são mais complexos do que o título que está aí, né? O projeto fantástico com complexidade mega irredutivelmente complexa dos cefalópodes. Evolução ou DI? Eu ainda não sei se a complexidade dos cefalópodes é mais complexa do que esse título aí. Eu vou começar a apresentação dessa noite fazendo uma provocação. Uma provocação que muitas pessoas já conhecem e que é retirada justamente do livro do Charles Darwin, né? A Origem das Espécies. E lá está um excerto, na página 189, está um excerto aí, que diz o seguinte: se for possível demonstrar que qualquer órgão complexo, grifo meu, exista e que não possa ter sido formado por pequenas mutações numerosas e sucessivas, minha teoria estará destruída. Mas eu não consigo encontrar tal exemplo. Eu não culpo o Darwin a respeito dessa questão que ele coloca aqui no livro dele. Me parece que ele mesmo sabe muito bem como refutar a sua teoria. Mas vamos lembrar que a época de Darwin, o desenvolvimento tecnológico e científico não era suficiente, por exemplo, para saber como que era o universo no interior da célula. A célula, na época de Darwin, era nada mais, nada menos do que uma membrana que envolvia uma espécie de gelatina, um protoplasma. Não havia desenvolvimento tecnológico suficiente para se entender esse universo gigantesco que é o interior da célula, como nós vimos aqui já em algumas palestras que alguns colegas explicaram. Mas eu coloco essa provocação para nós hoje, para nós pensarmos. Nós vamos tentar responder aquela primeira pergunta do título ao longo dessa palestra. Aí, há algum tempo, apareceu um conceito importante dentro da teoria do design inteligente, a complexidade irredutível, e está aí, então, uma definição que também foi retirada do livro do Michael Behe, que trouxe esse conceito e que foi desenvolvido ao longo do tempo a partir desse livro, A Caixa Preta de Darwin. E ele diz assim, que complexidade irredutível é um sistema único, que é composto de várias partes, que interagem e contribuem para a função básica, e onde a remoção de qualquer uma das partes faz com que o sistema efetivamente pare de funcionar. Eu vou dar um exemplo que, inclusive, é retirado do próprio livro A Caixa Preta de Darwin, o flagelo bacteriano. Lá no livro A Caixa Preta de Darwin, o Behe, ele pormenoriza toda a complexidade irredutível do flagelo bacteriano. Mas antes, eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Aqui são alguns exemplos, no caso aqui, de cima, uma turbina geradora de energia elétrica. E aqui, um motor comum desses de corrente alternada. Nós observamos algumas partes que são comuns nesses motores, nessa turbina. Nós vemos um eixo aqui, aqui uma parte estática, e é por isso que ela chama estator. A parte que gira ou que roda, rotor. Muito sugestivo, não?
A parte estática, o estator, a parte que gira aqui nesse eixo, rotor, e há certos componentes aqui, como algumas juntas, rolamentos, obviamente, né? As mesmas coisas nós observamos aqui. Rolamentos aqui, rotor, eixo. Aqui, ó, um sistema de refrigeração. Né? Agora veja que interessante o flagelo bacteriano. Aqui é uma computação, né? Mas aqui uma foto de microscopia eletrônica do flagelo bacteriano. Formado por 40 componentes distintos, né? Proteínas que, em conjunto, elas fazem com que esse nanomotor seja um espetáculo da vida. 40 componentes, dos quais 30 só são encontrados no flagelo bacteriano. Veja aqui, ó, nós temos todo o sistema de rotores, né, o rotor, que gira a velocidades estupendas. 100 mil RPMs, pessoal. 100 mil RPMs. Nós não temos um motor que faz o que esse motorzinho aqui faz. Nós temos aqui, ó, essa região aqui, que tem esses pinos, uma espécie de pino fixo aqui, pino guia que fixa, é o estator desse motor. Aqui, por aqui, nós temos a passagem de prótons dessa região para cá, que faz com que esse rotor gire nessa velocidade absurda. Além disso, quando ele tem um componente defeituoso, a inteligência é fantástica. Ele abaixa a rotação para 60 mil RPMs e se autoconserta rodando. Já parou para pensar em fazer isso com uma turbina de gerador? Não dá, né? Além disso, esse flagelo aqui, ele tem um mecanismo de produção todo esse flagelo, né? Aqui está só uma foto de um pedacinho, que possuem moldes, como uma espécie de gabaritos que vão formando toda a cauda do flagelo de uma forma espetacular, pessoal. É o que a gente chama na mecânica de gabarito, que vai fazendo as peças se encaixarem perfeitamente umas nas outras. Esse gabarito tem até algumas animações muito interessantes, que ele vai trançando as proteínas em todo o fio do flagelo. Então é um espetáculo, e cada uma dessas peças, cada um desses componentes, se eles forem retirados, o sistema entra com um problema muito grande. Se retirar uma dessas proteínas, desses 40 componentes, de forma que prejudique demais essa estrutura, não há volta. Ele para simplesmente de ser funcional. E é importante dizer, então, que a complexidade irredutível aqui significa que esse sistema ele precisa ser assim, sincronizado desde o início, senão não tem jogo, não tem função. É isso que o Michael Behe define como complexidade irredutível. Esse é o exemplo do livro dele. E nós vamos olhar mais exemplos de complexidade irredutível hoje, que são os cefalópodes. Os cefalópodes. Os cefalópodes são a classe de animais marinhos que fazem parte desse filo molusca. Compreendem, então, esses animais aqui. Os polvos, as lulas e as sépias. São animais espetaculares, animais incríveis. E como são moluscos, portanto são invertebrados, de corpo mole, mas diferente de outros moluscos, eles não possuem na sua morfologia algum tipo de defesa, como os bivalves, que possuem aquelas conchinhas que os protegem. Né? Nós vamos ver que esses moluscos, né, esses cefalópodes, eles não têm essa estrutura de defesa, como outros desse mesmo filo possuem. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, bem brevemente, o porquê que esses animais são tão incríveis. E, na verdade, vocês já viram alguma coisa hoje pela manhã?
nos vídeos que o professor Ricardo mostrou. Mas a atenção que é chamada para esses animais se dá por conta desse sistema aqui de mimetismo fantástico. Nós não vemos nada, não vemos nada, não vemos nada até que o animal simplesmente aparece. Agora reparem bem, né? Vou voltar um pouquinho. Na textura, no sistema postural, locomotor e no padrão de cor. Incrível. Um pouco mais à frente, para vocês terem uma noção, fingindo ser uma pedra, escondendo os 8 braços, sentindo, na verdade, o solo e vendo as cores, ele torna, então, o padrão dele disruptivo e vai procurando, então, fingindo ser uma pedra, ele vai procurando uma melhor posição para se esconder. Uau! Aí depois ele fica no mesmo formato da planta, ó. Incrível, hein? E tudo isso se dá por um mecanismo espetacular, que é esse mecanismo que a gente vai explicar para vocês. Vocês viram aqui, é uma ampliação, obviamente, desses micro-órgãos, os cromatóforos, mas na verdade eles estão aqui todos intercalados de forma não aleatória. Nós vamos explicar um pouquinho a respeito disso ao longo da palestra. Tá? Mas são esses os sistemas usados de complexidade irredutível que esses animais possuem para produzir aqueles efeitos espetaculares que vocês viram. Mas voltando, esses animais eles já são conhecidos há um bom tempo pelo homem. E é engraçado, porque existem, inclusive, muitas citações mitológicas a respeito deles, já bastante antigas. Aristóteles escreveu sobre eles, e Aristóteles, na verdade, já chamava a atenção para esse sistema complexo de mimetismo e camuflagem desses animais. Mas existem também essas mitologias sobre esses animais. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre o Kraken. O Kraken é um ser mitológico, uma lula gigante do tamanho de uma ilha, que os nórdicos, né, diziam existir. Vamos lembrar que os nórdicos tinham tecnologia naval, então muito provavelmente eles encontraram lulas colossais, lulas gigantes, o que talvez tenha dado origem a esse ser mitológico, o Kraken. Mas por que um mecanismo tão complexo para sobreviver? Como eu disse agora há pouco, algumas características morfológicas desses animais. Vejam, a grande maioria desses cefalópodes não possuem sistemas de defesa avançados que a gente encontra na natureza. Eles não possuem ferrões, não possuem sistemas de injeção de veneno, eles não possuem, mesmo dentro do filo deles, as conchas. Essas conchas são internas, no caso das lulas e das sépias, ou seja, eles na verdade não ajudam eles na sua sobrevivência. Possuem o seu corpo praticamente formado por proteína, por músculos, né? Então estão absolutamente vulneráveis a predadores. Vivem num dos ecossistemas mais complexos já registrados, a grande maioria deles vivem nos recifes de coral, onde existe um número de presas para esses predadores. Eles são predadores, bastante elevado, mas também outros predadores que gostam muito de comer esses bichinhos. Eles são predados tanto por peixes quanto aves e mamíferos, né? Muitos pescadores profissionais gostam muito de usar esse tipo de animal como isca para pescar. Pelo jeito eles têm um gosto bom, todo mundo gosta de uma paeja, né? Mas, olha, a gente não vai chegar a entrar muito nisso aqui, que é outra complexidade que esses animais têm.
Mas esse sistema de sobrevivência deles, por meio de padrões de cor e comportamento, também são importantes meios de comunicação inter e intraespécie. Nós não vamos chegar a falar disso, não vamos ser exaustivos nisso. Mas a pergunta fica, né? Como que funciona esse sistema de camuflagem avançado? Primeiro, nós temos aquele sistema de coloração que é formado pelos cromatóforos. E depois, um sistema de reflexão de luz, formado pelos leucóforos, que são difusores de luz, e os iridóforos. Agora, veja o que esse especialista diz sobre os cromatóforos. Os cromatóforos dos cefalópodes são fisiológica e estruturalmente diferente dos cromatóforos dos outros animais, visto que constituem verdadeiros órgãos neuromusculares. Órgãos neuromusculares. E não são controlados hormonalmente. Olha um esquema, que interessante. Vocês não viram isso, né? Hoje de manhã, eu acho que não. Eu estava conversando há pouco com o professor Ricardo, mas vai ser interessante, porque ele colocou um fundamento importante. Veja, aqui está a região onde ficam os pigmentos, né? Os grânulos de pigmento dentro desse sáculo citoelástico. E ele não tem esse nome à toa, pessoal. Esse sáculo citoelástico, ele, quando o animal manda a mensagem aqui por meio dessas inervações, para esses músculos radiais, eles esticam ou contraem esses músculos, e essa região toda aqui, ela ganha uma área muito maior, cerca de 500% a área que ela ocupa. O diâmetro aumenta cerca de 500%. Portanto, a área de coloração que o animal passa a ter, aumenta muito. Então, ele muda as suas cores. Tá? Mas a gente vê que isso daqui é realmente um órgão neuromuscular complexo. Existem diversas inervações aqui, nos músculos radiais. Inervações que são ligadas diretamente ao cérebro do animal. Aqui nós temos, então, os tecidos musculares cheios de mitocôndria, o núcleo, como foi dito. São vários tecidos formando aí um órgão complexo. Aqui alguns exemplos, para vocês, alguns exemplos de espécies, né? Aqui uma representante da sépia, da lula. Reparem bem que a dispersão não é aleatória, e nós vamos mostrar isso daí. Olha aí. Vamos ver um pouquinho sobre a questão da dispersão. Os cromatóforos não estão dispersos aleatoriamente. Observe bem. Os cromatóforos, em geral, eles estão dispersos dessa forma. Existem variações, mas, em geral, eles estão dispersos assim. Numa primeira camada de pele, nós temos cromatóforos de cor mais escura, em geral maiores. Numa segunda camada, nós temos uma outra dispersão, uma camada logo abaixo, de cor normalmente vermelho ou laranja. E numa terceira camada de pele, os mais claros, menorzinhos, amarelos. Isso é chamado de ontogenia, porque a dispersão possui padrões. Se a gente olhar o corte na vertical, o corte dessa pele na vertical, era como se a gente tivesse essas três faixas da pele do animal, onde estão contidos os cromatóforos, e isso é extremamente importante. Nós temos a primeira camada, a segunda camada e a terceira, mas na verdade o que a gente enxerga é isso. A gente enxerga isso. Isso é importante, voltando para aquela questão da dispersão. A ontogenia significa que eu tenho uma morfologia mais uma fisiologia juntas, sem o qual esses animais não poderiam de forma alguma ter aquelas características complexas de camuflagem. Se a estrutura não estivesse disposta, como a gente viu aqui, posicionada nessas
posições que a gente viu aqui entre as camadas verticais de pele, não teria função para o animal. Não haveria nenhum tipo de função. Inclusive, nós vamos falar de matizes de cores que só acontecem porque elas estão em posições distintas. Vocês lembram quando a gente estava na escolinha que fazia mistura de cores? Cores primárias, davam cores secundárias. Esses animais conseguem fazer isso porque a disposição está sobreposta e eles conseguem controlar isso individualmente de cada um daqueles micro-órgãos. E são micro-órgãos mesmo. Na escala de micrômetro esses órgãos são. E cada um deles possui inervações individuais, ligadas diretamente ao cérebro. Olha, vamos brincar com os números aí? Com relação à questão da aleatoriedade? Vamos considerar uma espécie, isso aqui são dados reais, uma espécie que tem o diâmetro, então, do cromatóforo de 120 micrômetros. E considerar também que o cromatóforo tem uma área de circunferência perfeita. Só para brincar com o número mesmo. Então, fazendo esses cálculos e já transformando para milímetro, a área ocupada por um cromatóforo desse animal ocuparia essa área aqui, 0,011 milímetros. Supondo 1 milímetro, então, de área da pele do animal, e dividindo esse 1 milímetro por essa área calculada do cromatóforo, nós teríamos mais ou menos 90 posições distintas em que o cromatóforo poderia estar disperso. Né? Mas essa espécie que a gente pegou aqui, ela tem, por milímetro quadrado, 8 unidades de cromatóforo, dispersos aí nesse milímetro quadrado. Agora imagina um tabuleiro, então, com 90 posições, em que a gente pode distribuir 8 cromatóforos da seguinte forma. Um cromatóforo que eu escolho simplesmente colocá-lo em algum lugar. E aí eu vou dispersando os outros cromatóforos, tenho 8 cromatóforos. E essa é, por exemplo, uma das dispersões morfológicas e fisiológicas que funcionam. Se a gente for fazer o cálculo aí, para ganhar na Mega Sena, né, nós temos aí, então, 90 posições de espaço amostral, de 8 em 8 unidades. Nós vamos ter isso aqui, ó. 90 fatorial sobre 8 fatorial. E esse número nos daria uma chance em 77 bilhões de estar dispersos daquela forma. Uma chance em 77 bilhões para 1 milímetro quadrado estar disperso daquela forma. 1 milímetro quadrado. Mas não basta isso. Porque nós precisamos calcular que são 3 tabuleiros, um em cima do outro. E a dispersão muda um pouco. Eu tenho, digamos, numa primeira camada, o cromatóforo escuro. E então eu tenho aqui uma chance em 90. Depois eu disperso os outros 5 e completo a dispersão com o restante dos cromatóforos, numa terceira camada. Então eu teria que fazer essa chance, né, calcular individualmente cada uma das probabilidades em cada camada, e depois multiplicar as improbabilidades de cada camada. Uma chance em 13 trilhões. Agora imagina isso para cada milímetro quadrado. Se eu chutar um número aqui de 1 milhão de posições diferentes, que sejam morfologicamente e fisiologicamente funcionais, ainda assim eu teria uma chance a cada 13 milhões por milímetro quadrado do animalzinho. É incrível. Brincando com o número ainda, nós pegamos uma espécie que tem 8 cromatóforos por milímetro quadrado. Mas veja só essa figura aí. Alguém diria que essa figura aqui, essa que representa uma televisão bastante moderna,
fosse feita por processos aleatórios, graduais, sucessivos, né? Toda aquela história, jamais a gente ia supor algo assim, né? Agora vamos supor, então, a TV de 42 polegadas, cuja área média já está calculada aqui em milímetros, 480 milímetros quadrados. Uma TV Full HD, dessa daqui, de 42 polegadas, é o equivalente a 2,1 megapixel, tá? Que por milímetro quadrado seriam 4,4 pixels por milímetro quadrado. Vocês já lembraram do bichinho que tem 8, né? Essa aqui, essa é nova, hein? 8 megapixels, o que na verdade daria quase 17 pixels por milímetro quadrado. E ainda tem essa aqui, ó, que chega ao nível da nossa resolução, da nossa resolução visual, nossa acuidade visual. 16 megapixels, 33,3 pixels por milímetro quadrado. Mas encontra esse bichinho aí, ó. Aqui está mais fácil de ver, né? Olha que fantástico, ele está aqui. Reparem bem, ó, os pontinhos brancos, a textura, a forma. Esse daqui é o polvo comum, o Octopus vulgaris, que tem nada mais, nada menos do que 230 cromatóforos por milímetro quadrado. Alta resolução. Altíssima resolução. Talvez, se pôr na tomada, dá para ver um jogo legal da Ponte Preta, né? Ver a ponte perder. Olha aí alguns padrões. Pessoal, veja que interessante. Aquelas 3 camadas que o animal possui, quando ele expande esses cromatóforos aqui, e as cores se sobrepõem, a gente vai enxergar matizes de cores. Coisa de artista. Nós vamos falar isso um pouquinho, mas olha os padrões, ó. Nós vemos aqui alguns tipos de padrões que para aquela espécie que a gente calculou, se não me falha a memória, são entre 16 a 20 padrões chamados de unidades discoides. Unidades em que há uma morfologia que é funcional. 16 a 20. Eu supus 1 milhão. 16 a 20 para aquela probabilidade é ridículo, né? Mas veja, olha que interessante, ó. Eu tenho unidades aqui, ó, eu formo figuras geométricas em torno, olhos pequenos, ó. Unidades discoides. Unidades discoides. Olha essa aqui que interessante. A gente vê os disquinhos perfeitamente, né? Possível ver aqui, ó, vários discos em volta desses pontinhos, ó. São vários disquinhos. Unidades discoides. Muito legal. Mas não para por aí. A gente falou só dos cromatóforos, né? Mas esse sistema complexo de camuflagem não vive só de cromatóforo. Existem também um sistema de reflexão de luz, que é composto por iridóforos. Iridóforos estão localizados logo abaixo dos cromatóforos. São células incolores, achatadas, contendo cristais distribuídos em multicamadas e refletem variadas cores, mas em especial azul e verde. De novo aquela figura, vocês estão enxergando isso aqui agora, ó? Esses sinaizinhos de luz aqui, é aquela mesma foto. Ao invés de observar essas unidades discoides, eu queria que vocês enxergassem essas luminosidades aqui. Isso são a atuação dos iridóforos. E é engraçado, porque dependendo do ângulo da luz, ela vai refletir uma cor diferente, e o animal sabe disso. Não sei como. Talvez por processos graduais. Olha que interessante. Esse animal aqui é um dos poucos venenosos, né? Existem sim animais venenosos.
E é aquilo que eu estava falando, né? Ele está passando uma mensagem aí para todo mundo que quiser ver que ele oferece perigo. Agora, olha que interessante. Formas geométricas, né? Ele chama atenção para ele, para dizer, não mexe comigo não, porque hoje a ponte perdeu. Continuando com o sistema de reflexão, nós temos ainda aí os leucóforos. E como o próprio nome nos induz a pensar, eles refletem aí a cor branca, né? Formada por proteína refletora translúcida e sem cor, essa proteína chama reflectina, reflete em todos os comprimentos de onda, em geral, obviamente que o espectro visível, por isso que a gente vê a coloração branca. E a ideia desses leucóforos, então, é das condições, dispositivos para o animal coincidir a tonalidade da pele dele com o fundo dos recifes, enfim, fundo do mar. Olha aí um esquema de como a célula leucóforo ele é. Nós temos aqui, ó, dentro dessa pequena cápsula aqui, chamada leucossoma, a reflectina. E existem diversas cápsulazinhas nessas formas aqui achatadinhas, que ficam ainda mais abaixo dos iridóforos. Ou seja, nós temos primeira camada de cromatóforos, segunda camada de cromatóforos, terceira camada de cromatóforos, não dispersos aleatoriamente, uma camada abaixo dela de iridóforos que refletem, em geral, as cores, a luz, dando a aparência de cor verde ou azul, e ainda os leucóforos, que vão refletir todos os comprimentos de onda e dar essa coloração branca. Isso é outra informação importante. Como os primeiros leucóforos são escuros, os cromatóforos são escuros, e, no fundo, nós temos os leucóforos que são brancos, né, refletem essa luz, o animal ele não tem só uma resolução de cores incrível. Ele trabalha com brilho e contraste. Lembra lá da TV? Incrível, parece que você está regulando, né? O bichinho trabalha com brilho e contraste também. Olha só como é que funciona numa situação A. Os animais, então, em alguma situação A, eles estão com seus cromatóforos expandidos, enquanto os leucóforos estão aqui abaixo na pele. A luz vem, é absorvida e nada chega aqui, portanto, o animal fica com uma coloração escura, né? Ou a coloração que ele deseja. Numa situação B, o animal pode preferir, então, retrair esses cromatóforos. E ele permite, então, que a luz chegue até os leucóforos, que é refletida, boa parte dessa luz, e aí esses animais adquirem uma coloração branca. Além de tudo isso que eu estou falando para vocês, de mimetismo e camuflagem, eles conseguem, inclusive, controlar a temperatura do corpo fazendo isso. Né? Se eles estão com muito calor, veste roupa branca. E quando a gente está com frio, fica com roupa preta. Eles sabem disso e controlam isso. Olha aí, pessoal. Tudo junto e misturado, ó. Aqui bem pequenininho, os iridóforos, verdinhos e azuis. Os cromatóforos logo acima, é possível ver que eles se sobrepõem aos leucóforos, né? Em algumas situações eles estão sobrepostos, e na verdade, aqui os branquinhos são os leucóforos. É como uma paleta de pintor. Eles conseguem, na verdade, com essas cores que eles têm, formar matizes de cores no ambiente onde eles se encontram, a fim de que eles tenham um mimetismo e uma camuflagem espetaculares, como a gente viu no vídeo. Não para por aí. Ainda temos outros dispositivos de camuflagem. Os músculos da pele, que vão orientar a textura. Lá no vídeo, a gente pode observar que ele está com uma textura de uma alga. Uma textura rugosa. E em questão de segundos, o animal fica com uma textura lisa. Quando ele fica branquinho,
ele fica lisinho e se mostra como se fosse um animal grande e perigoso, para tentar desencorajar o cinegrafista, que ele deve provavelmente estar entendendo como um predador. E os músculos do corpo, que são responsáveis então por postura e locomoção, né? Olha que interessante aí. Olha a textura dessa sépia. Ela pode passar dessa textura rugosa para uma textura completamente lisa em segundos. Em segundos. Vocês já pararam para pensar como é que seria interessante? Poxa, controlar a textura da pele, se dar uma esticada assim, ó. Hã? Isso ia vender para danar, né? Para dar uma esticadinha aqui, uma murchadinha aqui, né? Oh, forte, musculoso. Olha que beleza. Ia ficar bem bonito na foto. Mas a gente não consegue, ele sim. O que significa tudo isso? Que para ser possível um sistema eficiente de camuflagem como a dos cefalópodes, é preciso essas duas coisas acontecerem exatamente ao mesmo tempo. Comportamento e padrão de cor interagem um com o outro. São um sistema de complexidade irredutível isso. Se o animal apenas se comportar como uma alga, como uma rocha, como um peixe, não vai funcionar. O predador o reconhece. Mas se ele tiver só o padrão de corpo e não se comportar como um coral, como uma rocha, como uma alga, não tiver a postura adequada, o sistema de locomoção, também não funciona. E as duas coisas, então, têm que estar ali na mesma hora, no mesmo instante, para funcionar. Senão, acabou os bichinhos. Eles não têm a menor chance de sobreviver. Essa interação, comportamento, padrão de cor, significa que eles precisam ter, primeiro, N componentes cromáticos, N componentes texturais, N componentes posturais, N componentes locomotores. Só isso? Não. Eles precisam que tudo isso esteja em sincronismo afinadíssimo e funcionando tudo de uma única vez. É igualzinho o flagelo. Tem que haver sincronismo. Alguns exemplos, para vocês terem uma noção. Da sépia. Possui 34 componentes cromáticos, 6 texturais, 8 posturais e 7 componentes locomotores. Mais de 50 componentes para gerar padrão de camuflagem e mimetismo na hora que ela quiser, na circunstância onde ela se encontra. Ela tem 50 componentes para gerar padrão. Uma lula, Loligo pealei, 34 componentes cromáticos, 5 posturais e 12 locomotores. Mais de 50 componentes ao seu dispor. É mais ou menos como se você acordasse e falasse, estou de branco, agora eu quero ficar de amarelo, né? E ela fica a hora que ela quer. E está aí o polvo comum, o Octopus vulgaris, 19 cromáticos, 6 componentes texturais, 14 posturais e 4 locomotores. Num total de 43 componentes. É fantástico. Mas como eu disse, tudo isso precisa ser atuado, comportamento, padrão de cor, com todos esses componentes cromáticos, texturais, posturais e locomotores, eles precisam, né, de um comando, ou quem comande tudo isso. E quem comanda tudo isso? Uma central multimídia, pessoal. Uma central multimídia, um cérebro altamente desenvolvido e complexo. Em todo o filo molusca, não existem animais como os cefalópodes. Não existem animais com um desenvolvimento cerebral como esses animais. Um cérebro que possui uma memória incrível.
possui também sistemas de código-fonte e linguagem de programação. Eles têm um cérebro multimídia, onde um código-fonte está implantado em uma memória física e eles possuem um software que vai até a memória, acessa essa memória, lê o código, compreende o código, em milissegundos ele entende o código e muda de cor. Esse animal é um animal espetacular e muito complexo. O que significa tudo isso que eu falei? Que é preciso informação. E aqui a gente entra num eixo importante de complexidade redutível com informação especificada. Essa informação precisa estar implantada nesse cérebro. Precisa existir ali para que então tudo isso ocorra. E como o William Dembski diz, nós chegamos então na tal da complexidade especificada. Porque há informação implantada nesse cérebro incrível, nessa memória incrível desses animais. É uma complicação, com certeza, para o modelo evolucionista. Mais um pouquinho ainda. E o que dizem os fósseis? Está aqui uma figura, uma foto, que saiu na Nature. Nectocaris pteryx, uma espécie de cefalópode com 500 milhões, mais de 500 milhões de anos. Mais de 500 milhões de anos. O que nos leva até o Cambriano, de onde nós temos a grande maioria dos registros fósseis. Parece que cefalópode sempre foi cefalópode, né? Onde estão os fósseis ancestrais? Onde estão os fósseis, né? As espécies transicionais? Onde elas estão? Na imaginação. O resumo dessa ópera. Cromatóforos são órgãos complexos. Eles precisam da morfologia e fisiologia atuando em conjunto para funcionar e formar aqueles matizes de cores, aquelas formas discoides, aquelas formas geométricas. O sistema cromático e de reflexão de luz produz essas matizes e essas formas geométricas. E matizes e formas geométricas são obras de arte e padrões que mentes conseguem reconhecer. Processos aleatórios, graduais, não guiados, não formam matizes de cores propositais, mas eles fazem. E aquela distribuição não aleatória que que dão origem a essas formas geométricas, unidades discoides, são extremamente importantes para que eles cheguem nessas matizes. O sistema muscular é responsável pelo mimetismo. E a gente precisa entender a diferença, então, entre mimetismo e camuflagem. A camuflagem está relacionada àquele padrão de cor. E o mimetismo, a imitação. Né? Portanto, a locomoção, a postura, né? E a textura. O cérebro é uma central multimídia informatizada, cheia de informações necessárias, para que esses animais, então, acessem essa memória, leiam o código por meio de um software e tomem a decisão em milissegundos, numa circunstância X. E podem ser N circunstâncias. Ou seja, é necessário que haja aqui essa interação, comportamento, padrão de corpo, na mesma hora, em sincronia. E por último, cadê os fósseis? Fósseis desses animais de 500 milhões de anos. E aí, relembrando, eu não culpo Darwin. Mas se for possível demonstrar que um órgão complexo exista, que não possa ter sido formado por pequenas mutações, numerosas e sucessivas, minha teoria estará destruída. Mas eu não consigo encontrar tal exemplo. E aí eu volto para aquela pergunta complexa
O projeto fantástico com complexidade mega irredutivelmente complexa dos cefalópodes. Evolução ou DI? Senhoras e senhores, eu acho que vocês têm aí um mínimo para poder responder essa pergunta. Obrigado.